nós temos agora uma palestra da Evolve, uma empresa local no Brasil, e eu gostaria de abrir um parênteses aqui para falar também sobre as empresas locais, que são consultorias locais, a importância que essas empresas têm no cenário de uma pandemia. É impressionante como foi a reação de empresas locais e pequenas desde o início da pandemia. E nós valorizamos muito empresas, todos os membros, e aqui no Brasil as empresas locais realmente fazem bastante diferença no mercado, e eu prezo muito essas empresas também. Eu vou chamar então o Jimenez, da Evolve, que é uma empresa brasileira, e ele vai falar sobre o estudo de caso. Estudos de caso são sempre interessantes, né? Porque tangibiliza um pouco a teoria, ou seja, traz para o chão de fábrica realmente o que é dito e acaba embrulhando a teoria das outras palestras e trazendo para a realidade, tangibilizando tudo que foi falado na prática, né? O estudo de caso que o Jimenez e o Moreno, o Rodrigo Moreno é do Arcos Dourados, que é o McDonald's, né, conhecido como McDonald's. Os dois vão fazer essa apresentação. Tá bom? Por favor, Jimenez, compartilhe a sua tela e faça a apresentação. Obrigado. Tá ótimo, Roberto. Vou compartilhar minha tela aqui. Só te peço a gentileza, se você avisar se meu áudio está chegando bem para você aí. Tá sim, está chegando perfeitamente. Okay? Obrigado, Roberto. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Ok, muito obrigado. Ok, só entrar em full screen agora. Apareceu aí? Perfeito, perfeito. Perfeito. Bom, bom dia a todos. Eu queria muito agradecer essa oportunidade oferecida pelo Open Group de participar nesse especial evento, em especial ao Roberto, sempre pelo seu apoio irrestrito. E é sempre com muito orgulho que a Evolve participa desses eventos tão importantes para a arquitetura empresarial aqui no Brasil. A gente tem certeza que mesmo no modelo novo de transmissão, né, promovido pela Covid, os assuntos que vão ser tratados, as informações fornecidas serão de grande valia para quem está ou irá se utilizar da prática da arquitetura empresarial. Como todos os anos, a gente busca trazer na nossa participação algo da prática da arquitetura empresarial, em especial no uso do TOGAF, colaborando assim, de uma certa maneira, com os nossos erros e com os nossos acertos, né? Esse ano, em especial, a gente conseguiu trazer um case muito importante para a Evolve e para a Collier aqui na América Latina, que é o case do nosso cliente Arcos Dourados, como você citou. Esse é um case que, em particular, estou tendo o privilégio e a felicidade de participar bem de perto, juntamente com o Rodrigo, que vai compartilhar essa apresentação comigo. Mas antes de a gente se apresentar e passar a palavra para o Rodrigo, eu só queria trazer uma breve big picture do que nós vamos estar falando. Afinal de contas, são 30 minutos e a ideia é que a gente consiga abordar pelo menos os principais pontos desse case. Bom, para esse case, eu e o Rodrigo, a gente gostaria de apresentar como que a gente estruturou essa estratégia desse projeto. A ideia é trazer de uma forma bastante simples e direta os pontos que a gente, ao nosso ver, contribuíram no sucesso desse projeto até aqui, né? Por uma questão de sigilo, já peço desculpas antecipadamente, e regras de confidencialidade, a gente não vai poder demonstrar todos os detalhes que nós gostaríamos de demonstrar, mas a gente já se coloca à disposição para aquelas pessoas que tiverem maior interesse e a gente compartilhar, a gente vai depois mostrar os nossos contatos, aí por gentileza vocês entrem em contato conosco. Bem, de uma forma rápida e simples, essa jornada nasceu da análise que o Rodrigo fez logo na sua chegada na empresa, né? Que passa nesse momento ele começou a identificar uma série de necessidades, ele vai explicar isso melhor, mas só para dar
comentou uma entrada aqui. A ideia é que ali nasceu uma análise, depois tivemos a busca de uma solução, no caso foi o Collier que foi adotado para o uso da arquitetura empresarial. A jornada também passou por buscar da simplicidade, como já foi citado nas outras palestras aí, como forma de adoção e adequação do metamodelo que até então estava válido. A gente achava extremamente importante materializar os conceitos, deixar claro o que a arquitetura empresarial poderia fazer para o negócio. Nós queríamos deixar claro e tangível isso. Então, foi um momento que foi criado o mapa aplicativo. Também a gente vai falar um pouco desse grande desafio de capturar os dados iniciais, né? De como que a gente trouxe esses dados iniciais para dentro do nosso repositório e a maneira com que a gente conseguiu mantê-los. Vamos tentar expor também a importância, o quanto é importante a comunicação no uso da arquitetura empresarial e a maneira com que a gente está buscando o engajamento das pessoas e das equipes de desenvolvimento, principalmente as pessoas que estão participando aí do mapa aplicativo. E, finalmente, vamos falar um pouquinho de como a gente pensa em sustentar e crescer essa estratégia do uso da arquitetura. A gente pode dizer, resumidamente, né, que esse é o momento que a gente está na fase H do TOGAF, né, onde a gente está buscando a avaliação do que a gente fez, o que a gente pode melhorar. Bom, eu já vou passar a palavra, então, para o Rodrigo. Deixa eu me apresentar aqui, simplesmente. Eu sou Jimenez, CEO da Evolve Gestão Empresarial, juntamente comigo aqui está o Rodrigo, da Arcos Dourados, na qual eu estou tendo muito orgulho de participar com ele nesse projeto, né? Nesses QR Codes que eu coloquei aqui para vocês encontram o nosso e-mail, então fique à vontade para escrever, colocar as suas perguntas e aquilo que vocês precisarem a respeito desse case, tá? Bem, Rodrigo, a bola está com você. Se quiser, eu continuo compartilhando a minha tela. É só dizer quando eu preciso pular os slides que eu vou falando aqui com você, beleza? Sim, por favor, Jimenez, pode continuar compartilhando. Só te peço se você está ouvindo bem o meu áudio. Estou ouvindo perfeitamente. Okay. Estamos escutando bem, Rodrigo. Está ótimo o áudio. Se você quiser, você está compartilhando, mas se você quiser compartilhar a sua tela, fique à vontade também. Ah, tudo bem. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Rodrigo Moreno. Eu faço parte do time de arquitetura da Arcos Dourados. A área de arquitetura é uma área nova, tem mais ou menos 3 anos de vida. A gente veio de uma área de delivery dentro da Arcos Dourados e surgiu a necessidade de criar uma área de arquitetura. A nossa atuação hoje é em toda a América Latina, como arquitetos corporativos, e somos relativamente um time pequeno hoje, por isso a necessidade que o Jimenez comentou de ter uma ferramenta e de ter informações centralizadas. Estamos hoje em 4 pessoas, tem 2 aqui na apresentação, que eu gostaria de citar, que é o Wilker Brito. Ele é o arquiteto de infraestrutura, e temos também o Rodrigo Pérez, que é o arquiteto de soluções para Cloud Adoption. Bom, eu vou explicar um pouco como começou a área. A área começou por uma necessidade que surgiu de um grande projeto, pode-se dizer que de um programa que visava fazer a atualização tecnológica de todo o parque da Arcos Dourados, de toda a América Latina. O que ia ser feito nessa atualização tecnológica? Bom, primeira coisa era o rollout de todo o front, que é a parte de caixa dos restaurantes, a infraestrutura que existe nos restaurantes, e também o back-office, que são os nossos concentradores de vendas, base de dados e outras aplicações satélites.
O que aconteceu é que quando começamos a mapear o ESIS da Arcos, isso se tornou um pouco moroso. Por quê? Porque nem todo mundo conhecia as informações que estavam dentro da companhia, e o principal, como existiam muitas aplicações em back-level, aplicações que foram desenvolvidas por fornecedores no início da atuação do McDonald's no Brasil e na América Latina, as informações estavam pulverizadas dentro da empresa. E isso trazia uma dificuldade muito grande para poder construir o ESIS e começar a pensar no to-be. Bom, em conversa com as áreas, a gente começou a construir um mapa da situação atual na época da Arcos, só que como a informação não estava centralizada, isso dificultou e começou também a levar muito tempo para que a gente apresentasse a solução do to-be. A gente começou a construir tudo isso usando o Visio e o SharePoint. SharePoint como uma ferramenta para compartilhar o que a gente estava construindo, e os diagramas e documentação, além de Visio, a gente também estava usando o Word. O que aconteceu? As pessoas não consultavam esses documentos. Por quê? Porque a velocidade de transformação era mais rápida do que a gente conseguia atualizar essa documentação. Então, isso também foi se tornando algo não vivo mais. Então, a pessoa consultava e não tinha informação, não refletia o que estava sendo construído e plasmado dentro do nosso mapa, dentro da nossa infraestrutura. Bom, com isso a gente, depois de entender toda essa situação, a gente viu a necessidade de começar a construir um metamodelo, uma forma de taxonomia. Antes de buscar uma ferramenta, nós começamos a buscar uma forma de organizar essa informação que a gente estava construindo, desenhando. Nós estudamos o TOGAF, mas como uma área nova. A gente não tinha isso na prática. Isso foi algo muito difícil para nós, porque saímos de algo prático, que era o delivery, entrega de infraestrutura, e partimos para algo um pouco mais abstrato. Isso trouxe uma dificuldade para a gente, mas com a ajuda de pessoas que vou citar e outras coisas, a gente conseguiu se adequar ao TOGAF, a forma de trabalhar, e, bom, partimos para uma nova fase da área de arquitetura. Eu quero até citar o nome da Vanessa, que está aqui também na nossa apresentação, da SET, que foi a pessoa que começou a nos ajudar com essa parte de metodologia e que nos ajudou a criar o catálogo de serviços, a parte de metamodelo, taxonomia, nos deu uma ideia de como nós poderíamos construir um mapa, uma ideia de venda da solução. Após fazer essa parte de metodologia, surgiu uma outra necessidade: como resolver a situação dos diagramas desenhados em Visio, da documentação que não era consultada. Nós precisávamos de uma ferramenta que nos desse uma interface amigável, fácil das pessoas navegarem e também fácil de alterar e com um controle maior, por exemplo, com workflow de aprovações para que o time reduzido de arquitetura pudesse enxergar o que estava acontecendo. E o principal, que essa ferramenta fosse uma ferramenta colaborativa. Devido ao time reduzido, não era possível atualizar constantemente o que estava acontecendo. Então, a gente precisava de uma ferramenta onde as pessoas pudessem ingressar e fazer as atualizações. Foi aí que nos foi apresentado o Qualia, que é uma ferramenta que está no quadrante do Gartner,
e chegamos até a Evolve, e aí começamos a trabalhar com o Qualia. Num primeiro momento, a ideia era conversar com cada área para coletar essas informações. Mas o que aconteceu foi, tivemos a chance de montar um squad multidisciplinar, onde nós temos uma pessoa de integração, uma pessoa de aplicações, uma pessoa de segurança, uma pessoa de infraestrutura. E isso foi um acelerador para a gente construir o mapa. Para dar um status hoje de como estamos, nós já construímos um mapa corporativo, que é o core da empresa, o que eu chamo de back-office, com todas as suas integrações. E agora estamos partindo para a parte de restaurante, que tem um versionamento diferente para cada país da América Latina. Outro ponto importante que a gente se deparou foi como vender isso para a companhia. Quais os ganhos que eles iam ter usando a ferramenta? Além de ser uma ferramenta fácil de usar, mas o que ia gerar a vontade de usar a ferramenta? Bom, a Arcos Dourados trabalha muito com controle em planilha. A área, por exemplo, a primeira área que a gente atacou, que é a área de change, ela trabalhava todo o controle com planilhas. Então, nós apresentamos a ferramenta para essa área, mostramos como funciona, como as pessoas dessa área poderiam consultar a informação, porque na entrada de uma mudança dentro da infraestrutura, as pessoas da área não tinham ideia o que ia ser afetado. Então, com o mapa aplicativo, com o Qualia, eles começaram a ver que existia uma chance de buscar e fazer uma análise de impacto dentro do mapa. E eles viram isso facilmente navegando pela ferramenta. Além disso, a planilha que eles estavam acostumados a usar, a gente levou também para dentro da ferramenta, para que eles também ficassem mais familiarizados, mas a informação passa daí a ser centralizada. Não era mais uma planilha dentro do computador de umas pessoas do time, mas essa planilha já estava centralizada, buscando informação que foi subida para dentro do Qualia. Outro ponto que a própria área identificou foi, quando existe uma mudança numa base de dados, por exemplo, existe um freezing dessa base de dados. Então, como tudo está centralizado, eles viram a oportunidade de informar as outras áreas, não só um DBA, mas também informar o pessoal de infraestrutura que aquela aplicação vai ter um período de freezing. Isso facilita, por quê? Porque as outras áreas também conseguem aproveitar essa janela para fazer atualizações nessa mesma aplicação, seja ela de sistema operacional, seja ela no engine de base de dados, numa procedure ou qualquer outra coisa que envolve essa aplicação. Outra área que a gente apresentou também, além de toda a diretoria de todos os países, diretores de TI, mas hoje o nosso maior mercado é o Brasil. Ele tem 60% de toda a Arcos Dourados. Então, um dos pontos que a diretoria do Brasil viu com um dos ganhos com o mapa aplicativo, além de toda a informação e de toda a mudança estar ali dentro, uma forma também de quando chega uma pessoa nova, um analista novo, alguém que precisa entender como as coisas, entender as dependências que existem entre as aplicações, entender como as aplicações estão integradas, qual tipo de dado que a aplicação trafega, como que ela trabalha, tudo isso, a ideia é disponibilizar para a pessoa nova, para que além dela ler a documentação, ela poder ver isso de uma forma mais simples, ela vai poder entender e ter uma visão completa do que está acontecendo. Ela vai ter o conhecimento muito mais fácil para poder entender como as coisas estão funcionando. Bom, acredito que é essa mais ou menos um resumo do que aconteceu na Arcos. Existem muitas outras coisas.
Inclusive, eu cito mais uma vez que eu estou aberto a perguntas através dos canais da Open Group. E, bom, eu passo agora a palavra de volta para o Gimenez. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo. Eu queria falar um pouquinho com vocês agora, exatamente, eu vou tentar materializar isso que o Rodrigo acabou de falar, né? E essa questão da estratégia, não sei vocês, mas eu já me peguei muitas vezes falando dos conceitos, dos aspectos teóricos da arquitetura. E talvez isso seja uma falha, um ponto de atenção na formação dos arquitetos, pelo menos na minha formação. E nesse projeto, eu acho que um dos pontos essenciais foi levar o valor no curto prazo. A gente buscou, até por características da própria organização e pelas formas com que a Evolve trabalha, apostar na simplicidade como forma de adesão. A gente não podia criar informação, e assim, evidentemente, a gente tinha que mostrar aquilo que a gente tinha e, ao mesmo tempo, apresentar aquilo que a gente não tinha. A participação do Rodrigo nas squads também foi um ponto muito importante, um ponto extremamente importante no sucesso do projeto até aqui. A gente precisava colocar a mão nos exemplos claros de como a arquitetura poderia levar informações e valor às squads. Então, o Rodrigo faz esse papel de intermediador da comunicação entre o que a gente pode oferecer junto a essas áreas squads. Então, focar a razão da arquitetura de aplicações e pelas questões que o Rodrigo acabou de expor inicialmente. Bom, nesse sentido, o que a gente tinha era a necessidade de reorganizar esse framework, achar aquilo que era essencial e focar no essencial e trazer principalmente aquilo que estava na linguagem das squads, o que as squads solicitavam, o que elas nos colocavam dentro do dia a dia, né? Então, a ideia, e principalmente porque no caso do Arcos Dourados, a participação de terceiros na relação, não é só os funcionários internos, existem muitos terceiros que participam também na manutenção das informações, era extremamente importante, né? Então, essa interação era extremamente desafiadora, né? E principalmente porque a gente, então, nesse sentido, nós tivemos que organizar o modelo de governança, colocando esses terceiros dentro do esquema, fazendo com que eles participassem dentro do esquema. Então, a ideia foi simplificar o nosso framework, reduzir, aqui, como eu estou mostrando para vocês rapidamente, como eu disse logo no início, a gente vai ter dificuldade de apresentar todas as informações, mas aqui eu estou dando um detalhe só de como que nós reorganizamos o nosso metamodelo, né? Aqui vocês podem enxergar que o centro da atenção são os sistemas de informação, né? Aqui nós podemos verificar que a ideia era relacionar esses sistemas de informações às capacidades, às interfaces, como o Rodrigo citou, falar um pouco também de infraestrutura, né? Mas o ponto começa, então, falar assim, bom, vamos começar a selecionar esses dados disponíveis, que aplicações que nós temos, quais são essas dependências, quem são as pessoas que nos suportam, lembrando que muitos terceiros estão nessas definições, né? Aonde essas informações estão, qual é a capacidade tecnológica que essas informações nos disponibilizam. Então, esse foi o ponto que nós focamos dentro daquele metamodelo que eu acabei, e aí foi como que nós começamos a criar a primeira versão do nosso metamodelos, do nosso portal. Aqui vocês têm uma imagem da lista dessas aplicações, de uma maneira bastante simples aí, onde a pessoa tem todas as
as informações a respeito desses sistemas de informação, onde as pessoas podem pesquisar essas informações. Mais do que pesquisar, muitas vezes nós muitas vezes não, na grande maioria das vezes, até porque a gente não seja gargalo, a ideia é que essas pessoas pudessem ser convidadas, entre aspas, a preencher os dados essenciais dessas informações. Então, no próprio portal, de uma maneira simples, esses formulários, essas maneiras de interagir conosco foi colocados para eles. E como a gente vai perceber, mais do que entrar com essas informações, uma das grandes desafios que nós tivemos foi envolver esses terceiros nesse orquestramento, né? Porque, como eu disse, no caso do Arcos Dourados, existe muita participação desses terceiros no desenvolvimento dessas alterações da área de arquitetura de aplicações, né? Aqui, o Rodrigo citou um ponto muito importante. O que nós quisemos? As pessoas, né, já se utilizavam das planilhas de uma maneira, né, individual, né? Então, a ideia foi que a entrada de dados, principalmente nessa situação, aqui vocês estão vendo como que a gente poderia colocar informações em massa desses information system, né? Então, já que eles utilizavam o Excel, o que nós utilizamos? Nós utilizamos um componente extremamente importante, do qual é chamado spreadsheet, aonde assim, bom, entra por aqui com as suas informações. Aqui você tem essa possibilidade de entrar com os dados aqui e, ao mesmo tempo, quando você está entrando com essas informações, né? Então, ele pode organizar isso como a planilha que ele já está acostumado a utilizar, ele já está alimentando automaticamente a nossa arquitetura. Aqui vocês têm um diagrama que mostra rapidamente essas integrações entre esses vários sistemas. Esse é um ponto de muita tensão entre essas informações nesse primeiro momento. A gente queria dar, como eu disse logo no início, as informações que os squads precisavam. Então, essas informações das integrações entre os sistemas e principalmente dando as possibilidades de que esses terceiros, os owners desse sistema, nos dessem as informações referentes a ele. Então, aqui dentro do portal, ele tem a possibilidade de incluir essas informações, de entender o contexto dessas informações. E eu vou mostrar um pouquinho com um vídeo muito rápido agora, como que essas coisas ocorrem, né? Vou entrar aqui no vídeo para mostrar um vídeo rapidinho para vocês aí, que é a visão de contexto. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas aqui, ó, vocês estão dando uma olhada, ele está pegando um desses sistemas, levando para o centro da análise, e quando ele coloca isso no centro da análise, ele começa a entender quais são os servidores, quem é o cara que está suportando, ele pode levar esse cara que está suportando para o centro, e verificando todos os outros sistemas que esse cara está suportando também. Ao mesmo tempo, ele pode buscar informações agora de, eventualmente, quem é o responsável desse sistema. Então, ele coloca esse cara no centro e começa a enxergar quais são as outras informações que essa pessoa tem como responsabilidade. Bem, continuando aqui, o que nós tínhamos? Aqui é uma imagem... Opa, acabei passando aqui. Aqui vocês têm uma imagem da forma com que a gente buscou governar essas coisas, né? Era importante que a gente tivesse uma ferramenta que nos permitisse essa governança, ou seja, que ela deixasse muito claro esses papéis de cada um, né, no jogo do desenvolvimento dessa arquitetura, fazendo e permitindo com que cada um entrasse no momento adequado. E essa entrada do momento adequado através de tecnologia. Então, nesse caso aqui, a gente usou a tecnologia do Qualia, que tem um componente específico para fazer essa orquestração, aonde a gente conseguiu envolver essas pessoas aí. E depois que a gente começou a envolver essas pessoas, o que a gente fez? Nós
começamos a dar alguns insights, né, do que a gente está falando de gestão à vista. Como deixar claro o que está rolando, moçada. Então, aqui, esses são um dos indicadores onde a gente está conseguindo perceber quem são os owners de cada uma das aplicações. Vocês estão percebendo aqui que cada uma das pessoas aqui, por exemplo, no caso da Adriana, nesse exemplo aqui, ela tem 42 sistemas que ela toma conta e o nível de qualidade da informação definido pela arquitetura de 91%. Ou seja, nós queríamos e queremos envolver os caras para que eles possam estabelecer seu grau de responsabilidade, de completude, através daquele metamodelo que a gente fez. A gente ainda está estudando esses indicadores e critérios de engajamento, e critérios sempre positivos, né? Buscando maneiras do que as pessoas se sintam que ali vale a pena ela buscar a sua informação, ali vale a pena ela contribuir no desenvolvimento das arquiteturas para que ela mesma possa se utilizar desses benefícios aí. E, finalmente, queria falar um pouquinho de vocês, como a gente está pensando na sustentação disso, né? Como que a gente está organizando a evolução do crescimento do uso dessa arquitetura. Um ponto vital nessa questão da sustentação, como eu já citei, foi a relação com as squads. Então, a ideia é continuar esse desenvolvimento com a relação para que esse portfólio da arquitetura seja vivo, seja impacto e ele também possa ser efetivo na captura e na oferta das informações. Nós queremos que as informações seja just in time, ela seja disponível lá. Então, o Rodrigo está presente nesses squads e ele traz para a gente essas informações, essas necessidades de informações, e nós rapidamente colocamos isso como disponível. Inclusive, nesse projeto, a gente até colocou um dos sócios da Evolve, que é o Fabrício, que ele está participando e apoiando o Rodrigo diariamente nessas questões, para que não permita nenhum gargalo, nenhum caminho crítico para a disponibilidade dessas informações. Outra coisa que a gente está pensando também, é extremamente importante, é incluir um componente que o Qualer tem, chamado Social Behavior House. Entender o comportamento social dessas pessoas. Entender onde as pessoas estão buscando essas informações. Quem é que está buscando essas informações? Que tipo de informações ele está buscando aí? Qual é a ideia dele? Quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Quanto tempo ela demora nessas informações? Dá critério de aceitação, like, dislike. Então, entender o comportamento no uso dessas informações através do portal, através desse conceito de Social Behavior House. E, somando um pouco o que o Rodrigo já colocou, essa questão da gestão do conhecimento, o que a gente chama do Acknowledge List, criar listas de conhecimento onde as pessoas que entram na corporação recebem uma lista de pontos aonde eles precisam ter ciência daquilo, ou seja, compartilhar esse conhecimento, ele perceber que o compartilhamento faz parte, é essencial naquilo. Então, a ideia é que quando essa pessoa entrar, ela já receba essa lista de coisas que ela precisa validar, que ele participou e que ele está contribuindo nesse desenvolvimento. Bem, eu creio que era isso. Rodrigo, você tem algum ponto que você queira colocar a mais aí no que eu disse? Expondo um pouco aí? Não, Jimenez, por agora não. Acredito que passamos por tudo. Então tá bom. Bom, gente, em nome da Evolve, do próprio Arcos Dourados, eu queria novamente agradecer muito pela atenção de vocês. Espero, de alguma maneira, ter agregado alguma reflexão no dia a dia do uso da arquitetura aí na parte de vocês. Novamente, Roberto, muito obrigado pela oportunidade. Tentei ser o mais sintético dentro dos nossos 30 minutos que você nos ofereceu. Passo a bola para você. Um abraço a todos e uma excelente semana.